Olá, hoje vamos conversar sobre um tema que é muito buscado aí na internet, sobre como ter autoestima. Então, meu nome é Luiz, eu ajudo pessoas a saírem da depressão e terem uma vida mais leve, com mais sentido. Se você tem gostado do canal, curta, compartilhe com outras pessoas, porque tem ajudado muita gente, né? Os vídeos que eu tenho feito aqui, as pessoas têm agradecido bastante, então pode ser que alguém que você envie esse vídeo, ele sinta seu coração tocado e se sinta ajudado pelo que eu vou compartilhar aqui. Então vamos falar sobre a tal da autoestima. A autoestima, se a gente for pensar, no primeiro momento, ela diz de uma estima de si. Então ela diz de olhar para si. Então mais à frente aí do vídeo eu vou te explicar como que a gente faz isso. Mas primeiro, o que que acontece, né? O que que a maior parte das pessoas quando chegam até mim, elas estão vivendo, estão sofrendo quando diz respeito à autoestima. É comum e já tive vários casos assim. Essa história é meio padrão. A pessoa, às vezes, ela é casada, tem os filhos, e ela se dedica demais. Ela se dedica muito ao marido. Isso eu falo especialmente as mulheres, acabam sofrendo disso com mais frequência. Se dedica muito ao marido, se dedica aos filhos, né? Às vezes casou e abriu mão do trabalho, ou ainda por cima trabalha. E, e vai lá, arruma tudo pro marido. Ou então, e ainda cuida dos filhos, e ainda se dedica ao seu trabalho. E além de tudo, é aquela pessoa que centraliza em si o cuidado e ainda cuida dos pais, de alguns irmãos, se for o caso. Então, o que que essa pessoa está fazendo? Ela se dedica às outras pessoas, né? Então, nessa hora, se você for pensar, a estima do outro é mais importante. Então, a outra pessoa, as outras figuras, elas ganham um parâmetro de ser mais importante. E isso ainda se agrava mais quando a pessoa ela se apaixona por alguma coisa, um status, uma situação ou alguém. Então, a pessoa ela começa a enxergar que essa pessoa, essa situação, é a única capaz de trazer solução para ela. Então, enquanto no primeiro caso a pessoa ela acredita que o bom é cuidar de todas as outras pessoas, nessa situação ela compreende que ela só vai ser feliz se ela tiver esse objeto tão desejado. Esse objeto pode ser uma pessoa, esse objeto pode ser uma coisa, um carro, uma casa, ou esse objeto pode ser um status social. O objeto é só o nome que eu estou dando aqui, né? Então, ela se dedica e isso ganha muito valor. E às vezes, não poucas, talvez a maioria delas, isso ganha muito mais valor do que a pessoa tem sobre si. Ela começa a entender, ela começa a acreditar que ela só é feliz se ela tiver esse esse objeto, essa coisa aí, né? Essa pessoa e tudo. Então, imagina que uma situação assim, né? A pessoa ela tem um relacionamento ou ela está começando a ter um relacionamento e ela e a outra pessoa não se dedica da mesma forma para ela, né? Ela é fiel, ela é monogâmica, só fica com essa pessoa e a outra pessoa não tá nem aí, entra e sai do relacionamento, busca outras pessoas, volta, mas essa pessoa acaba acreditando, né, que só consegue ser feliz ao lado da outra. E vai só se sentindo mal, só se sentindo mal, só se sentindo mal. Chegando ao ponto de começar a questionar qual que é o valor da própria vida. Por quê? Aquilo que ela tanto gosta, aquilo que ela tanto quer, não dá o mesmo valor para ela. Então, um emprego, né? Eu quero muito trabalhar no lugar, conseguir um posto de emprego. Você vai recebendo não, 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 não. Você começa a achar que você não tem valor. Você quer ter esse relacionamento, você busca essa pessoa, você investe nela, manda mensagem, liga, tudo. Eu acho que o relacionamento em geral acaba colocando a autoestima mais para baixo nessa situação, porque você investe, você gasta energia, você passa o dia inteiro pensando e aquela pessoa não te valoriza. Então, olha a lógica, né, da nossa cabeça. Se eu penso que eu só vou ser feliz ao lado dessa outra pessoa, porque estar com ela é legal, porque essa outra pessoa é uma pessoa fantástica, muito boa, isso é na minha cabeça, né? Ela é muito boa, ela é legal e tudo. Como ela não gosta de mim, então se uma pessoa muito legal e muito boa não gosta de mim, é sinal que eu sou uma pessoa ruim.
E aí, pode ser que isso aconteça com você, você começa a achar que você é uma pessoa que não tem valor. E aí você vai carregando isso. E como você quer muito essa pessoa, você vai investir nela de novo. Você vai tentar mais uma vez. Você vai tentar mais uma vez esse trabalho, você vai tentar mais uma vez comprar essa coisa e provavelmente vai dar errado. Porque se já deu errado uma vez, se já deu errado duas, é bem provável que vai dar errado a terceira, a quarta e tudo. E aí você começa a se sentir pior. Você se sente mais mal e tudo. É por isso que a gente acaba sofrendo. Que a gente vai reforçando pra gente, a gente se coloca numa situação que a gente reforça pra gente, que a gente não tem valor. E aí a gente não começa a enxergar ao nosso redor mais nada, a gente começa a não compreender, a não dar atenção para as outras coisas que podem estar acontecendo. O nosso horizonte se limita. Então é como se eu criasse uma dependência, então o meu suporte fica sendo a outra pessoa, eu não confio mais em mim. Então é por isso que a autoestima vai embaixo. Então essa estima que eu tenho de mim, ela afunda. Então como fazer para ter autoestima numa situação como essa? Primeiro ponto, constatar. Primeiro ponto é aceitar que aquela situação está te fazendo sofrer. E compreender que você não precisa passar por esse sofrimento para conseguir chegar onde você quer e ser feliz. Porque a gente acaba tendo essa noção, essa ideia, de que se eu tô sofrendo muito, né? Tem até uma música de uma banda que eu gosto muito, chama Los Hermanos, que fala isso, assim, achando que sofrer é amar demais. Né, a gente acaba achando isso, né? Que porque eu sofro, eu amo. A gente tem essas histórias, né? Você vai olhar aí os vídeos, o cinema, né? Então, nossa, história de amor é o principal. É o que mais faz a gente se identificar. Porque a pessoa tá ali, ela tá sofrendo, ela tá angustiada, ela passa por penúrias ali, ela se dedica muito às pessoas e no final dá certo. Então a história inteira dá errado, 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 para no final dar certo. E a gente começa a acreditar que isso vai acontecer com a gente também. Isso entra na nossa cabeça e a gente começa a acreditar que isso é o comum, é o padrão. Então, se não for sofrido, não valeu a pena. Então, quer dizer que você não gosta. Se você não tem ciúme, você não é apegado àquela pessoa, é sinal que você não a ama de verdade. É capaz de você já ter escutado essa baboseira. Eu falo uma baboseira, viu? Porque quem ama de verdade não quer prender, né? E quem ama de verdade se ama em primeiro lugar. Só que eu tô te explicando aqui como fazer para se amar, né? Porque não é fácil. Eu sei que muitas pessoas vão te dizer assim, não, é preciso se amar antes de amar outra pessoa. Só que quando a gente entrou nesse ciclo é muito difícil. A gente não consegue se enxergar com tanta clareza assim. Então é preciso, no primeiro ponto, né? Infelizmente a gente acaba tendo que sofrer para compreender isso. Eu acho que o passar pelo sofrimento para ter uma luz, acho que diz muito, muito respeito a isso. A gente, só quando a gente depara com um sofrimento como esse, que a gente começa a se conhecer melhor, a gente começa a se olhar melhor. Então, quando a gente está numa situação e ela está nos fazendo sofrer, e esse sofrimento está durando um tempo muito longo, ponto 1, a gente tem que assumir que está sofrendo. Tem que assumir que está sofrendo e que isso está ruim. E que se está ruim, está atrapalhando sua vida. Você não está conseguindo andar na vida, você não está conseguindo caminhar por causa desse sofrimento. Porque é tanto sofrimento que toda a sua atenção e toda a sua energia é dedicada a isso. Você começa a não pensar em outra coisa. É só aquilo que passa pela sua cabeça, te atormenta o tempo todo. Então, é óbvio, está sofrendo. E quando a gente constata que está sofrendo, é o primeiro passo, talvez seja nesse momento que a gente bateu no fundo do poço. E às vezes essa constatação é primeiro racional. Então agora eu estou te falando, é provável que você vai olhar a sua relação e vai começar a refletir sobre ela, você vai olhar para o seu trabalho e começar a refletir sobre ela. E no final das contas, né, gente? Trabalho, relação amorosa, tudo diz respeito à relação. Né? As relações que eu tenho com meu par amoroso, a relação que eu tenho com meus colegas, a relação que eu tenho com minhas famílias, a relação que eu tenho com meu chefe, tudo diz respeito à relação, né? Então vamos lá, para facilitar a nossa vida aqui. Então, perceber se você percebe que essa relação tá te fazendo mal, é o primeiro ponto.
Pode ser que você ainda tenha que afundar um pouco mais, chegar, né, mais profundamente. Na hora que você tocar o pé no chão, você vai começar a subir. E aí você vai começar a questionar esses tipos de relações que você tem. E você vai começar a pensar o quanto eles realmente são necessários na sua vida. Então aí você vai começar a constatar um segundo ponto, né? Que quando a gente está muito bitolado numa coisa, a gente coloca o nosso alicerce nas mãos da outra pessoa. Então no início eu falei que eu ia te contar, né? Como ter mais autoestima. É começar a compreender que a sua vida não pode estar na mão de outra pessoa. Você não pode depender de outra pessoa para você ser feliz. Então, se você está colocando, eu só vou ser feliz se eu conseguir um relacionamento, se eu conseguir um celular novo, se eu conseguir um carro, se eu conseguir uma casa, se eu conseguir um emprego tal, específico. Se você coloca em algum momento, você fala, só serei feliz quando isso acontecer, aí está o problema. Porque você está se colocando dependente dessa coisa. E aí, quando você se apoia só em uma coisa que é fora de você, se isso não tá ali, você cai. Então, vou fazer uma analogia aqui. É como se fosse uma muleta. A outra pessoa, a outra situação, esse outro relacionamento aí, ele virou muleta para você. Então, você só consegue andar com a ajuda da muleta. Então, se você começa a se apoiar muito na muleta, você começa a perder força nas suas pernas. Você começa a desconfiar mais das suas pernas. Você acha que elas não vão dar conta de te sustentar. E você apoia mais na muleta, mais na muleta. Quanto mais você apoia na muleta, menos força você tem. E aí vira um ciclo vicioso. Então, se algum dia essa muleta cai, o que acontece com você? Pum! Você cai também. Você não acredita na sua perna. Você acha que você não dá conta. Só que é possível trabalhar essa perna. É claro que no primeiro momento, quando você vê que, né, a pessoa não está ali, você vai se sentir perdido. De fato, a gente se sente perdido quando essa muleta que a gente sempre apoiou nela, ela vai embora. Foram, às vezes, né, quando eu estou falando isso, às vezes foram muitos anos vivendo uma mesma situação, uma situação abusiva, um relacionamento abusivo, seja no trabalho, seja dentro de casa, seja um namoro. Esse relacionamento, você foi organizando sua vida para viver com essa pessoa. Então, na hora que essa pessoa vai, deixa um vazio. Só que aí é a chance de você se pegar de volta. É a chance de falar, opa, a pessoa vai embora, leva uma parte, mas você tem que ir lá buscar. Essa parte que é sua, que é você. Né? E aí, você vai começar a compreender que, olha, a pessoa foi embora e você continua vivendo. Agora, se você continuar pensando que essa pessoa, só vou ser feliz quando essa pessoa mudar ou quando ela voltar, quer dizer que você ainda não superou. Quer dizer que você ainda não bateu no fundo. Você ainda não compreendeu que jogar as suas fichas todas em cima de uma pessoa, de uma relação, de um trabalho, é fria. Você tem muita chance de perder uma dessa. É bem provável que vai perder, né? E aí você vai ficando sem força, sem ter como cuidar de si. E aí, então é importante que você compreenda que essa situação, a situação está te fazendo sofrer, ela não está te ajudando a crescer. E muitas vezes vai ser preciso se livrar dela. E aí, quando você constata isso, ou pode ser que você esteja casado, você esteja no trabalho e compreenda, opa, ela é só uma parte da minha vida. Eu acho que esse é o mais saudável ainda. Na hora que você consegue compreender que às vezes a pessoa que você está vivendo, às vezes é uma pessoa legal, às vezes seu relacionamento, seu trabalho é um lugar bacana. Só que você coloca tanta carga em cima dele que vai ficando pesado, né? Então, se você compreende que ele é uma parte da sua vida, uma parte importante, mas é só uma parte, assim como existem outras, existe amigo, existe parente, existe é, o companheiro ou companheira, existe trabalho, tudo é uma parte da sua vida. Quando você vai compreendendo isso, você vai melhorando. Então, é importante que você não tenha um apoio só. Nenhum de nós é totalmente independente, a gente depende da relação com as outras pessoas. Mas a gente não pode depender de uma pessoa só, ou de uma circunstância só. Se eu estou nessa situação dependendo de uma pessoa, uma circunstância só, a minha chance de cair é muito grande. Então, eu já tive que identificar que eu tenho um problema, que eu estou muito apegado a uma coisa só e que isso está me fazendo sofrer. E segundo ponto, eu tenho que
compreender que minha vida é muito maior do que só essa pessoa. Até aí tudo bem. E agora o terceiro ponto, que eu acho que é o crucial, e aí nós vamos falar de autoestima, de uma estima de si. Então se eu começo a compreender, olha, minha vida só anda na hora que eu tô aqui compartilhando com outras pessoas, estou vivendo experiências diferentes, então eu tô num relacionamento, mas eu tenho amigos, eu tenho trabalho, mas eu tenho vida fora, e vice-versa, eu tenho um relacionamento, mas eu tenho trabalho, colegas de trabalho, por aí vai. É a hora de pensar, quem tem essas relações? É você. Não é outra pessoa que tem. É você que tem essas relações. É você que faz essas escolhas. Você que faz a coisa girar. É você que em algum momento, antes de entrar nessa situação que te fez bitolar e te fez achar uma pessoa ruim, antes dela, você tinha outras relações, você tinha outras experiências que te faziam se sentir bem, te faziam se realizar. E na hora que você para e pensa, opa, eu tô assim por causa dessa circunstância. Então tem um exemplo, né? É, uma, uma senhora me buscou uma vez falando que tinha 20 anos que ela sofria. E aí, vamos ver, foi realmente o período que ela começou a se relacionar com uma pessoa. E essa relação era desse jeito, assim. A pessoa entrava e saía da relação o tempo todo. Então, essa coisa bem machista, né, que a nossa sociedade ainda carrega, de que o homem tem suas necessidades e vai buscar fora de casa, blá 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 blá. E a mulher tem que ficar em casa suportando esse sofrimento, ela ficava. E ela constata que desde esse momento ela começou a sofrer. E aí ela vai vendo o tanto que ela abriu mão e como que antes ela tinha uma vida mais rica, né, de relações. E ela começa a perceber que ela pode buscar. E a partir do momento que ela começou a buscar essas novas relações, esse relacionamento começou a deixar de ser importante. Falo pra você, depois de 20 anos, ela abre mão. Foi xingada, sofreu os preconceitos, né? Foi ameaçada, mas ela assumiu, ela bancou. Por quê? Porque ela descobriu que aquilo que fazia ela sofrer, ou achar que ela precisava daquilo, desse sofrimento, é que colocava ela para baixo. Então, quando a gente está com a autoestima baixa, em geral, é porque algo está fazendo a gente acreditar que a gente não tem valor. Que eu não conseguir atingir minha meta, alguma coisa assim, me faz me sentir uma pessoa menos capaz, menos importante, uma pessoa mais culpada. E quando eu consigo entender que eu preciso abrir mão de uma situação, eu preciso flexibilizá-la, ampliar o meu leque de experiências, eu começo a me sentir melhor. Então é isso. Ter autoestima é conseguir olhar para si, é conseguir compreender que o principal pilar da sua vida tem que ser você. É claro que a gente tem alguns suportes ao longo da vida, né, que vão se modificando. Essa é outra questão. A vida ela se altera, a vida ela se transforma. Ela não vai ser sempre a mesma coisa. Então, se apegar a algo é querer que tudo seja sempre igual, e a vida não é assim. A vida ela se transforma, ela modifica, ela mostra novas possibilidades, novas experiências. Então, quando a gente está saudável, a gente consegue abrir para essas experiências. Quando a gente está doente, a gente está restringindo elas. Então, eu espero que depois dessa nossa conversa aqui, você esteja mais disposta ou disposto a olhar com mais amplitude a realidade. Não achar que você depende de algo, uma situação, uma realização para ser feliz e estar satisfeito. Que é importante abrir para outras oportunidades, é importante compreender que às vezes aquilo que você gosta muito não é algo legal, não é para você, não está te fazendo bem. E se você constatar que algo não está te fazendo bem, não hesite em abrir mão. Primeiro analisa seu sofrimento. Ah, tô com autoestima, não acredito em mim, não quero nada, vou desistir de tudo. Olha o que está te fazendo sofrer. Olha quando isso começou e o que começou naquele momento. E aí você começa a
abrir mão disso, a ampliar seu olhar para outras coisas, a experimentar novas coisas. E eu falo que daí para frente, novas aspirações vão surgindo, novas ideias virão à cabeça, e aí é só seguir. Eu espero ter ajudado, eu espero que tenha te ajudado a compreender o que é autoestima, que então busque você ser seu próprio apoio, que você tenha um suporte e que tudo que vier venha agregar a sua vida, mas que não venha te completar. Nunca acredite nisso. Nunca acredite que alguém está vindo para completar sua vida. Não, você está bem do jeito que é. Agora, se alguém quiser compartilhar da sua caminhada, legal. Agora que venha para somar, que não venha para te tirar energia, tá certo? Então, um beijo e semana que vem a gente encontra de novo. Até mais!